Terá como tema o sistema, idade mínima e a aposentadoria por tempo de contribuição. E será apresentado pelo Dr. Fábio Zambiti. Convidamos para presidir esta mesa o Dr. Milvio Braga. Dr. Fábio Zambiti é advogado, doutor em Direito Público pela UERJ, mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo, ex-presidente da 10ª Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social (INPS), ex-auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, professor e coordenador de Direito Previdenciário da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, o EMERGE, professor adjunto de Direito Financeiro da UERJ e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra, então, o Dr. Fábio Zambiti. Bom dia a todos. Agradeço aqui a organização do evento pelo convite, poder participar de uma discussão previdenciária aqui na minha segunda casa, já que eu tenho uma inscrição também ao OAB Paraná, muito orgulho. E vamos aqui tratar do tema previdenciário proposto. Naturalmente não conseguirei fazer isso com a mesma competência que a professora Gentil, mas vou tentar, que dentro do possível, de forma breve, apresentar o que eu penso nessa discussão em matéria de aposentadoria por tempos de contribuição. Infelizmente, os advogados não são necessariamente obrigados a usar PowerPoint, então eu não vou usá-lo. Vou falar mesmo assim, de algum tempo. Bom, a discussão da aposentadoria por tempos de contribuição no Brasil, ela, por incrível que pareça, não é nova. Esse benefício, ele tem, em certa medida, origem desde a Lei Eloy Chaves, desde 1923. Tratamos da aposentadoria em razão do tempo de trabalho do segurado. Já naquela época havia uma fixação de idade mínima para fins de obtenção de aposentadoria no seu valor máximo. Isso ficou um pouco esquecido na época dos institutos de aposentadoria e pensão, por ocasião do segundo governo Vargas, em 1954, tentou-se criar um regulamento geral dos institutos de aposentadoria e pensão, e esse regulamento previa também uma idade mínima para fins de aposentadoria, só que esse regulamento, como sabemos, pelo histórico da Previdência, acabou ignorado na prática, porque os antigos institutos de aposentadoria e pensão não admitiam se submeter a um regramento único, então o tema ficou adormecido novamente. Por ocasião da edição da Lei Orgânica da Previdência Social de 1960, ao finalmente unificar todo o conteúdo normativo da Previdência brasileira, esse tema novamente surgiu, e a Lopes, a Lei 3.807, previa uma idade mínima para então a aposentadoria por tempo de serviço, que era de 60 anos para todos. E essa idade foi suprimida logo depois, em 1962. Desde então, temos aí esse benefício sem uma limitação etária. A Constituição de 88 basicamente adotou o regramento normativo vigente à época, sem grandes inovações, e a discussão retornou novamente por ocasião da primeira reforma previdenciária no governo Fernando Henrique Cardoso, por ocasião da aprovação da emenda constitucional número 20. A ideia central ali seria, ao mesmo tempo, mudar o paradigma de tempo de serviço para tempo de contribuição, que corresponde ao formato de seguro social do nosso modelo protetivo, já que o que importa para fins de aposentadoria e modelos contributivos seria o período que a pessoa alcançou de contribuição, o período mínimo que deve ser alcançado para fins de concessão de benefício, não efetivamente o que ela trabalhou, e também havia a intenção de inserção de um limite etário. O fato é que mudou-se o paradigma, ainda que parcialmente, de tempo de serviço para tempo de contribuição. A emenda 20, pelo menos em parte, atingiu esse desiderato, mas a idade mínima, como bem sabemos, não foi alcançada. Quem acompanhou isso na época lembra que a idade mínima era o tema mais controvertido da reforma de 98, como vemos até hoje, ainda é um tema muito controvertido. Foi fixado em destaque separado e o governo não conseguiu aprovar justamente por um voto, né? Na votação na Câmara dos Deputados, o limite de idade
Não passou. Passou para o servidor público, os regimes próprios de servidores até hoje contam com idade mínima para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, e o regime geral não. Esse momento histórico, não sei se alguém aqui já acompanhava a Previdência à época, né? Foi muito pitoresco, né? Porque o governo federal ele dava como certa a aprovação da idade mínima quando da reforma de 98, e quando isso não aconteceu, em razão de um erro de um deputado que apertou o botão de abstenção, né? Ao invés de sim, tem muito botão ali na frente dele, né? Ele se confundiu, apertou o botão errado, e aí ficou-se naquela situação, bom, e agora fazemos o quê, né? E aí a primeira saída extravagante que se criou foi a teoria do ponto e vírgula. Talvez alguém aqui ainda lembre disso, né? Porque o artigo 201, parágrafo 7º da Constituição, após a reforma de 98, ficou com 2 incisos. Um inciso que fala da aposentadoria por tempo de contribuição, sem idade mínima, que não foi aprovado, e o inciso subsequente, que fala da aposentadoria por idade. Entre os 2 incisos, há, como vocês podem observar no artigo 201, parágrafo 7º, um ponto e vírgula. E a tese do governo federal, à época, logo após a emenda 20, é que este ponto e vírgula significaria e. Era um componente aditivo. Ou seja, essa tese, ela fundia a aposentadoria por idade e tempo de contribuição numa coisa só. Então, por exemplo, o homem teria que alcançar 65 anos de idade e 35 de contribuição. Eu confesso que a primeira vez que eu li isso nos jornais, isso é uma barriga, né, jornalística, entenderam errado, né? Para ter coragem de defender uma estupidez dessa. Mas o fato é que a tese era essa mesmo, de verdade. Tanto que o regulamento da Previdência Social, que vige até hoje, aprovado pelo Decreto 3.048, ele saiu no dia 6 de maio de 99 com essa interpretação da teoria do ponto e vírgula. Olha quanto tempo durou esta confusão, né? A emenda 20 é de dezembro de 98. Foi um decreto que saiu em maio de 99. Em maio de 99 saiu com a teoria do ponto e vírgula. Nesse meio tempo o INSS não concedia aposentadoria para ninguém, né? Porque não sabia o que ia fazer. Ficava tudo parado na prateleira. Vamos esperar aí o governo resolver como é que vai ficar. E aí quando saiu o regulamento para essa disciplina, a sociedade organizada apontou que isso era uma inconsistência, né? Do ponto de vista protetivo era uma maluquice completa, até porque acaba vulnerando parcelas mais pobres da população, como eu vou comentar daqui a pouco. E é por isso que na semana seguinte, o governo federal voltou atrás. Ainda hoje, quem abre o decreto 3048/99, está dito lá que aprova o regulamento da Previdência Social, publicado no dia 6 de maio de 99 e republicado no dia 12 de maio por conter incorreções. Bom, adivinha qual era a incorreção, né? Era a teoria do ponto e vírgula. E então segregou-se a aposentadoria por idade e tempos de contribuição, como era a intenção do Constituinte originário. E aí o governo federal, ainda no ano de 99, não se dando por satisfeito em razão da derrota contra a idade mínima, aprovou por lei, já no final do ano agora, lá para novembro de 99, a Lei 9876, o conhecido fator previdenciário, que tem aplicabilidade justamente na aposentadoria por tempo de contribuição. É o único benefício que tem aplicação obrigatória do fator previdenciário. Fator previdenciário esse, como bem sabemos, né, que nós profissionais da área previdenciária, tende a reduzir o benefício daquelas pessoas que se aposentam com uma expectativa de sobrevida maior. O interessante é que, à época, o PT era oposição, nós estamos aqui falando do governo Fernando Henrique, entrou com uma ADI no Supremo Tribunal Federal, alegando que o fator previdenciário seria um limite de idade disfarçado. E o Supremo rechaçou esse entendimento, concordou com a tese governamental que o fator seria um índice atuarial de quantificação da renda mensal, e o fator foi mantido. A votação do Supremo foi até 10-1. Voto vencido do ministro Marco Aurélio. Quando o quadro político do Brasil muda e o PT assume o poder no primeiro governo Lula, eu fiquei curiosamente esperando para ver o que ia acontecer em matéria previdenciária, em especial quanto ao fator previdenciário, que era uma briga que vinha aí desde 98. E aí, para minha surpresa, os quadros se inverteram. Aí o PT, no poder, passou a defender com unhas e dentes a permanência do fator previdenciário, alegando que seria um instrumento de justiça na Previdência Social, desdizendo tudo que vinha defendendo até então, e aqueles que o haviam criado começaram a defender a sua extinção.
alegando que ele não fazia sentido. E assim a coisa foi. Tanto que o fim do fator previdenciário chegou a ser aprovado pelo Congresso brasileiro, com a única finalidade de impor um constrangimento ao presidente de esquerda que existia até então, dele ter que vetar aquilo, a ser obrigado a passar por essa vergonha. E aí, enfim, é como a gente vê hoje a discussão previdenciária brasileira no parlamento. Não há um debate efetivamente sério. É esse benefício que queremos no nosso sistema. Ele atende as expectativas da sociedade brasileira. Ele efetivamente cumpre o seu papel protetivo. Essa é a discussão que queremos. Na minha opinião, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não tem uma finalidade previdenciária. Veja, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que previdência social só atende desgraça. Não é isso, né? É claro que a maior parte da cobertura do sistema protetivo acaba sendo em razão de doença, morte, invalidez, idade avançada, que já não é propriamente um evento desastroso, como falou a professora Denise, né? Até porque a alternativa não é melhor. Mas o sistema previdenciário também atende eventos venturosos, como a maternidade, por exemplo, a prole, o salário de família, né? Então, previdência social pode atender outras situações também, só que com relação a tempo de contribuição, isso não me parece uma necessidade social que deva ser objeto de amparo. Do ponto de vista histórico, e eu acho que isso é importante nessa discussão, a aposentadoria precoce por tempo de serviço ou tempo de contribuição foi utilizada, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, em países europeus, como forma acelerada de renovação do mercado de trabalho. A ideia é que as pessoas tinham uma expectativa de vida limitada no pós-guerra, então fazia sentido aposentar precocemente aqueles indivíduos e, com isso, tentava-se, em alguma medida, alcançar o pleno emprego. Isso durou aproximadamente 30 anos, que a doutrina costuma dizer que foram os 30 gloriosos, né, os 30 anos subsequentes ao fim da Segunda Guerra Mundial, com a consolidação do Estado Social, mas, meados dos anos 70, os países europeus todos retrocederam nessa matéria, estabelecendo algum tipo de limite etário para fins de aposentadoria, tendo em vista o incremento de gastos na seara protetiva. Nos Estados Unidos, o quadro foi mais ou menos análogo também. A aposentadoria antecipada foi defendida na época até por empregadores, por incrível que pareça, foi uma demanda até do mercado, com a expectativa de afastar aquele trabalhador e botar na conta do Estado, sem que ele, empregador, tenha que assumir qualquer responsabilidade frente à situação daquela pessoa que já não tinha uma capacidade laboral tão acentuada. Até porque no pensamento norte-americano da época, dos anos 50, havia uma consciência moral de que o empregador tinha alguma responsabilidade pelo bem-estar, pelo infortúnio daquele trabalhador. Então havia muitos trabalhadores de meia idade que muitos já não produziam, mas o empregador não tinha que fazer com aquele indivíduo, porque ele, em tese, sob a perspectiva moral, não podia sequer mandá-lo embora. Então a Previdência acabou sendo uma solução nesse sentido. Só que também, poucos anos depois, isso foi revisto e o modelo hoje adota idade mínima. O que eu acho é que no sistema brasileiro, em particular, a idade mínima para fins de aposentadoria por tempo de contribuição pode ser também um elemento de justiça. É claro que a fixação de uma idade mínima é um tema controvertido. Sabemos que o Brasil sofre com variações de expectativa de vida, dependendo da região. Isso é um tema controvertido, né? Já vi pessoas profissionais da área de geografia, demografia, discutir isso vivamente, uns dizendo que não é bem assim, que não há distinção, outros dizem que há uma distinção efetiva. Eu, como réis advogado, fico olhando para isso e até hoje não sei ao certo quem tem razão nesse debate. Mas o fato é que isso deve ser apresentado de forma consistente e temos que buscar algum tipo de limitação etária, como eu disse, como forma de justiça. Por quê? Porque no Brasil, a aposentadoria por tempo de contribuição é um benefício de classes mais abastadas. Eu atuei durante 7 anos como presidente de junta de recursos de previdência social e via isso no meu dia a dia. O indivíduo de classe média ou classe alta, ele consegue se aposentar por tempo de contribuição aos 50 anos de idade e ir para casa, aproveitar a aposentadoria ou tocar os seus outros projetos profissionais, virar consultor, ou continuar trabalhando mesmo, que é muito comum.
Já o trabalhador humilde não, porque o trabalhador humilde ele não consegue provar os 30 ou 35 anos de atividade. Mesmo o empregado, que sabemos que tem a seu favor a presunção de recolhimento, como estabelecido em lei, mesmo a questão do quilis, hoje, em tese, invertendo antes da prova, isso ainda é muito difícil. A coisa não está no sistema e muitas vezes o trabalhador não tem aquela prova documental necessária. E eu sempre conto essa história, né? Você deve ter ouvido isso várias vezes. Quando eu atuava na junta de recursos, a gente notava isso muito claramente, né? Até pela documentação que era pensada aos autos. Frequentemente tinha lá um processo do indivíduo de classe média alta em que a documentação era perfeita, ele tinha os recibos da época, tinha a carteira de trabalho dele em situação intacta, com capa, foto, anotações internas, era uma maravilha, estava bem amarelada, mas estava perfeito. E aí conseguiu o seu benefício. Já o processo do pobre, assim, a carteira de trabalho muitas vezes nem existia, ou quando vinha aparecia um baralho, né? Aquele amontoado de folha solta que você botava em cima da mesa e tentava dali extrair alguma informação consistente. E aí às vezes a carteira chegava assim à página de identificação, rasgada, com buraco de traça. Já vi uma CTPS que tinha um buraco enorme na data de rescisão. Ah, mas o trabalhador alega que trabalhou 15 anos naquela empresa. Bom, só tem um buraco aqui, né? Como é que eu vou saber? Não tem mais elemento nenhum, não tem recibo, não tem nada. E aí o que acontece é o indivíduo que tem uma condição melhor, vai se aposentar aos 50 anos e o jardineiro que trabalha no prédio dele vai ter que trabalhar até 65, porque só vai conseguir se aposentar por idade. Então tem algo errado, a gente tem uma solidariedade às avessas no nosso modelo. Acho que a discussão do ponto de vista protetivo tem que passar por aí. E o nosso modelo, ele em certa medida, não leva em consideração o interesse dessas categorias. A gente discute muito, mas se a gente fixar uma idade mínima, o brasileiro vai morrer antes. Pode até ser, mas a realidade já é essa. Muitos trabalhadores não conseguem aposentadoria por tempo de contribuição. Basta olhar o anuário estatístico da Previdência Social, em que o valor médio de uma aposentadoria por tempo de contribuição chega a ser 4 vezes maior que a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade é o benefício das classes humildes no Brasil. A gente pode discutir, de repente, ter uma redução de idade, se for o caso, né? Se o brasileiro efetivamente não vive tanto assim, e ter uma projeção maior para o futuro. Isso é algo que seria algo viável. A gente acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, estabelece só a aposentadoria por idade, uma idade até reduzida frente ao que temos hoje, e com incremento gradual para atender gerações futuras que, se Deus quiser, vão conseguir viver de forma digna, de maneira mais consistente e com idade acentuada. Acho que devemos buscar aqui, no âmbito previdenciário, uma discussão séria do que efetivamente queremos. É claro que a questão previdenciária não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas da sociedade brasileira, temos outras questões urgentes que devem ser decididas, mas o que me preocupa particularmente é a situação demográfica do Brasil quanto ao envelhecimento da população como um todo. A projeção da ONU é que em 2060 a nossa pirâmide etária vai estar igual aos países desenvolvidos, europeus, e isso tende a forçar um pouco mais o gasto do sistema. É claro que há mecanismos alternativos de adequação, mas me parece que algum tipo de comprometimento quanto à viabilidade do sistema me parece relevante como forma de atender expectativas de gerações futuras. Nesse âmbito, falando muito rapidamente também, aqui todos possamos almoçar, acho que dentro da discussão da aposentadoria por tempo de contribuição entra também a aposentadoria especial. A gente tem esse hábito de segregar os dois benefícios, que não é errado, normativamente falando, mas a aposentadoria especial, ela não deixa de ser uma aposentadoria por tempo de contribuição qualificada. Ou seja, em razão de uma atividade insalubre, ao invés de ficar 35 anos, o trabalhador pode, por exemplo, ficar só 25 e se aposentar mais cedo. O que eu vejo com alguma preocupação no Brasil, e isso não tem paralelo no mundo também, é uma proliferação de requerentes de aposentadoria especial. O próprio judiciário tem tido uma participação, na minha opinião, um pouco exagerada nessa ampliação de quem pode ter o benefício especial. O benefício especial deveria ser algo excepcionalíssimo, aqueles trabalhadores que efetivamente não têm condições de desempenhar suas atividades num ambiente salubre. O que eu acho que falta no Brasil, e a culpa aqui é do poder público, acho que o problema é de gestão
é que o Estado venha monitorar o meio ambiente do trabalho. O que temos que ter no Brasil é a exigência estatal de que os empregadores públicos e privados construam um ambiente de trabalho salubre, adequado, que não traga esse desgaste acelerado da rigidez física e mental do trabalhador. O que temos feito no Brasil é trabalhar na consequência, no efeito, ou seja, o trabalhador está ali desgastado, teve um prejuízo severo em razão da sua atividade nociva, e aí o que a gente faz? Aposenta ele mais cedo. Ou então paga adicionais de insalubridade, periculosidade, penosidade. Isso está errado. A gente tem que trabalhar na causa. Por que ele trabalha nesse tipo de ambiente? Por que isso existe? Por que o empregador não toma as precauções devidas? Por que não há um investimento no maquinário que não produza, por exemplo, um ruído tão elevado? Porque ele custa o dobro? Bom, paciência, tem que botar esse. E aí falta o Estado lá demandar do empregador esse tipo de conduta. Narro sempre um exemplo também muito emblemático disso, de um conhecido que foi visitar uma fábrica no Japão. Uma fábrica que construía maquinário pesado. E ele esperava, ao entrar na fábrica, receber o que? Bota, capacete, protetor auricular, tudo isso que a gente vê na nossa indústria. E ele só ganhou um boné, achando que, bom, eu nem vou visitar a fábrica, né? Vou mandar ele tomar um sorvete e acabou. Não, mas ele efetivamente entrou na fábrica e conheceu toda a instalação, de ponta a ponta. E por quê? Porque não existe equipamento de proteção individual naquela instalação. Porque todo o processo produtivo ele é encapsulado. Lá você tem essa máquina aqui que é muito barulhenta e não tem o que fazer, então você põe o equipamento de proteção na máquina e não no coitado do operador que está ali do lado dele. Nessas situações, então, o indivíduo consegue desempenhar a sua atividade profissional como qualquer outro, sem qualquer tipo de desgaste acelerado. Isso é um procedimento que é compatível com a dignidade da pessoa humana, que é o que quer a Constituição de 88. Acho que a gente tem que repensar numa discussão previdenciária nesse contexto. Você não tem que ficar buscando compensações previdenciárias ou pecuniárias para um trabalhador que está tendo a sua saúde vilipendiada por uma atividade insalubre. O que a gente tem é que eliminar essa atividade insalubre. E com isso a aposentadoria especial teria uma finalidade residual. Nessa discussão também, acho que o militar tem que ficar de fora. A professora Denise também acerta quando diz que comparar militar com servidor e trabalhador é uma confusão errada, né? São categorias diferentes. O militar, do meu ponto de vista, ele não tem sequer modelo previdenciário. O militar, ele deve passar para a inatividade remunerada, porque o militar, ao contrário do trabalhador civil, privado ou mesmo trabalhador público, ele é um indivíduo que tem que ter uma integridade física absoluta. É a pessoa que tem que estar apto para ir para a guerra. Isso é a função do militar. Você só pode ter um militar ali, por exemplo, meio doido. Será que um advogado meio doido funciona? Bom, funciona. Conheço muitos lá meio, né? Se a indivíduo é competente, faz o trabalho dele, é exótico, né? Às vezes fala uma coisa desconexa ou outra, mas às vezes até acima da média. Mas o militar meio doido não dá, né? Ele vai atirar nos outros na rua, né? Vai derrubar o caça na cidade errada. Então você tem critérios de manutenção da atividade que tem que ser mais rigorosos. Já pensou que tem um general que não enxerga o mapa, né? Cai o óculos, o sargento não aguenta mais o fuzil, coitado, precisa de ajuda, né? Não consegue marchar 2 quilômetros carregando mochila, porque tem problema nas costas, não dá. Então é como dizia Rui Barbosa, as Forças Armadas podem ficar 100 anos sem entrar em ação, mas não pode passar um dia sem estar apta para tanto. E isso demanda aposentadoria precoce, como é a regra no mundo também. Eu cito o exemplo do Reino Unido, que tem um modelo restritivo de proteção social, até desde a época Thatcher, mas no contexto militar, deliberou-se há pouco tempo que o sistema militar tem que ser apartado, tem que ser algo que permita esse retiro precoce. Isso é um privilégio? Não, é do jogo. Se a sociedade brasileira quer ter forças armadas, qual é o preço? Tem que comprar navio, tanque, avião, claro, mas tem que pagar também a mão de obra para operar isso tudo em condições de operar. Ao contrário, melhor fazer que nem a Costa Rica, né? Acaba com as Forças Armadas, seja o que Deus quiser. Acho que não é o caso do Brasil, né? Não me parece uma boa opção, ainda mais com os vizinhos esquisitos que a gente tem por aí. Mas se for intenção nossa manter as Forças Armadas, a gente tem que reconhecer essa realidade. Além de ser uma injustiça, né? Porque o militar não tem vantagem nenhuma de índole trabalhista,
não tem duração de jornada estabelecida em lei, adicionais nenhum. A gente sempre fala que não tem direito porque é militar. A única coisa que pode ser uma potencial vantagem é falar, não, tem que ser igual, trabalhador primário, não fala sério, né? Acho que a gente tem que discutir isso de forma mais séria e me preocupa um pouco como isso tem sido conduzido. Enfim, encerrando aqui a minha exposição, o que eu queria dizer em conclusão é que temos questões difíceis, escolhas delicadas que devem ser feitas. O aspecto ideológico está sempre envolvido na discussão protetiva, a atuação do Estado na área protetiva, ela é permeada por esse debate, isso é inevitável. Só que a gente tem que pensar que o cobertor é sempre curto, né? Acho que aprendemos isso na primeira aula de economia. A sociedade sempre tem demandas ilimitadas para recursos limitados, escolhas trágicas têm que ser feitas. A gente tem que ponderar bem aquilo que queremos, não só para nós, mas para nossos filhos. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos e até a próxima. Agradecemos ao Dr. Fábio Zambit. Passo a palavra agora para o Dr. Nilvio Braga, também para a sua explanação. Primeiramente, gostaria de agradecer em nome da OAB do Paraná e da Comissão de Direito Previdenciário da OAB a presença do Dr. Fábio, sempre abrilhantando nossos eventos, sempre disponível e trazendo as suas ideias que são cativantes. Eu mesmo sou um apaixonado pelo direito previdenciário e passei a sê-lo estudando suas teorias, teses e livros. Então é um prazer tê-lo aqui conosco. Peço desculpas pelo adiantado e pelo pouco tempo que tivemos para nos afortunar do seu brilhantismo. Agradeço em nome da OAB mais uma vez a sua presença. Muito obrigado por trazer para a gente essa contraproposta, essa contra-ideia em relação à idade mínima, trazendo como algo possível que deve ser discutido, não pode ser ignorado. Tivemos já a ideia da doutora Denise com relação à questão econômica, e se formos pensar a reforma de maneira econômica, ela deixa bem evidente de que não temos uma necessidade, mas também temos aí teu ponto de vista em relação à necessidade dessa avaliação da idade mínima como um articulador do jogo, como um participante, para se repensar a forma do sistema de concessão desse benefício especial. Então, muito obrigado por dividir conosco, mais uma vez, de forma muito generosa, o seu brilhantismo. Acho que não vão ter perguntas. Vão ter perguntas? Então tá, teremos 10 minutos para perguntas da plateia. Então, eu abro as perguntas. Quem tiver interesse, levante a mão, os microfones serão levados e o Dr. Fábio está à disposição. Te deixei à disposição sem te perguntar. Por gentileza, você fale seu nome. Meu nome é Kelly Cristina Silva. A pergunta do Dr. Fábio é o seguinte: o que me parece na proposta do governo é que ele quer tudo, né? Ele quer agora estabelecer o limite de idade e quer manter o fator previdenciário. E eu quero propor ao governo, se pudesse, e talvez essa seja a nossa carta e a proposta aqui dessa audiência pública, é uma troca. Se nós vamos estabelecer um limite da idade, então que fizemos uma troca para retirar o fator previdenciário. Talvez essa seja a forma até de se explicar o nosso segurado essa questão da aposentadoria dele. É tão difícil para a gente explicar a redução do valor da aposentadoria quando a gente trabalha com ele no nosso escritório. E seria tão mais fácil da gente dizer, olha, não pode se aposentar, mas pode ser daqui a 5 anos, quando você completar a idade. Mas o governo quer tudo. Ele quer novamente fixar esse limite de idade e quer manter o fator previdenciário. E é isso que eu não concordo. E é isso que eu espero que a gente venha propor para o governo. Então a gente mantenha essa proposta da idade, como ele quer reformar, mas que retire o fator previdenciário, porque a média que a gente já vem estabelecido com a reforma, que é desde que já vem estabelecida a média da vida inteira,
os salários da vida inteira, já reduz o salário dele. Então, que não venha ele a estabelecer também o limite da idade de manter o fator previdenciário. Essa é a minha proposta. Bom, eu não vi a proposta ainda do governo, né? Até tive a oportunidade de participar de algumas discussões junto com o IBDP em Brasília, junto à Casa Civil, em que o Instituto apresentou lá algumas opiniões, mas a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer. Talvez haja algum tipo de tentativa de estabelecer idade mínima e algum redutor de benefício, porque frequentemente a taxa de reposição do benefício não é absoluta. Isso também a gente encontra em muitos modelos estrangeiros. Só que eu concordo com você, até porque o nosso sistema, a nossa realidade é um pouco diferente, né? A gente pode dizer o seguinte: o indivíduo, uma vez aposentado, ele pode ganhar menos, porque as despesas dele podem ser menores, mas no caso brasileiro é o contrário, né? O indivíduo não tem um amparo efetivo do sistema público de saúde, principalmente, e aí, às vezes, o dispêndio dele acaba aumentando. Então, a gente tem que lembrar que tudo isso também vai passar pelo Congresso Nacional, e o Congresso Nacional que vai ser o espaço derradeiro de deliberação quanto a essas matérias, né? A gente tem que esperar o governo botar o bloco na rua, né, como se diz, apresentar essa proposta e a gente tentar ver o que dá para construir de razoável. É claro que toda proposta em matéria de reforma tende a ter um bode ou outro, ou seja, alguma coisa lá que você oferece em holocausto, né, para depois tirar. Isso talvez seja até um item. Mas, volto a dizer, a gente tem que esperar o texto para ver o que se pode fazer. Meu nome é Rosane, eu sou assistente social da gerência de contratação e eu gostaria de fazer o seguinte contraponto com você. Nós observamos através dos dados que a professora Denise nos traz de que, de fato, não existe déficit, né? E que do regime dos militares é o que abarganha um volume maior de recursos. Diante disso, por que discutimos a reforma da Previdência no aspecto da contribuição, se não tratamos desse volume voltado para os militares? Bom, como eu disse, eu acho que o militar ele não tem como se submeter a um modelo previdenciário atuarialmente viável. Essa é a questão. Nosso modelo protetivo, como é de toda a América Latina, ele é bismarckiano, o modelo de seguro social, que é a contribuição dos trabalhadores e empregadores. O nosso sistema ele tem temperamentos, né? Nesse ponto a professora Denise também acho que fala com acerto. A gente não pode simplesmente pegar a contribuição previdenciária e comparar com o gasto previdenciário, porque se o nosso modelo fosse tipicamente seguro social, isso faria sentido. Só que não, a gente tem na conta previdenciária, benefícios da área rural, por exemplo, tem um componente mais assistencial do que previdenciário. Então, tem que olhar no macro, no sistema como um todo. Acho que a observação dela é perfeita nesse sentido. O caso do militar, eu já acho que ele tem que ficar de fora, porque não há como se construir um modelo viável do ponto de vista atuarial, porque ele tem que se aposentar cedo. Essa é a questão. O indivíduo tem que ter requisitos mais rigorosos de integridade física e mental. E aí, se o indivíduo se aposenta cedo, ele não vai conseguir contribuir com o mínimo necessário para garantir, do ponto de vista atuarial, o benefício ao longo da vida dele. Então, a solução é que o Estado assuma essa conta. Acho que falta esse debate franco, né? Sociedade, você quer ter Forças Armadas? Tem, então tem que pagar a conta. E a conta é essa. E até porque, se a gente mensurar também que o militar trabalha em horas, né? Ele acaba trabalhando até mais do que o empregado, o trabalhador médio, né? Porque ele acaba não tendo controle de jornada. Você já viu simulações nesse sentido? Trabalha em média, que seria equivalente a 40 anos ou mais do trabalhador privado. Mas, enfim, ainda que não fosse isso, eu acho que a gente tem que ter uma equipe que esteja apta para tomar conta do nosso território. E isso acaba trazendo como preço o retiro precoce e a conta que nós todos temos de pagar. Mauro Borges. Eu apenas gostaria de voltar a chamar a atenção para a discussão da questão da fixação da idade mínima. Eu penso que não se pode ter um contraponto vis-à-vis fator previdenciário. Acho que nós temos que ter a reflexão de que previdência, em princípio, é seguro social, não é
repositor de renda, aliás, é repositor de renda e não distribuidor de renda. Então, quando você chama a atenção para o fato de que o pobre, ele não se aposenta por tempo de contribuição, e essa é a regra histórica, e que o tempo de contribuição é um benefício que acaba, de algum modo, sendo direcionado para aquelas classes mais favorecidas, e você tem a perspectiva do envelhecimento populacional, não é possível que a gente possa avançar na discussão de qualquer reforma previdenciária sem ter claramente essa questão da fixação da idade mínima. Nós podemos discutir eventualmente qual é essa idade e de que modo ela pode se projetar ao longo do tempo. E nesse processo, me parece que o fator previdenciário, para efeitos futuros, é importante. Uma outra coisa que nós não podemos deixar de discutir nesse processo de reforma é a ideia de que, bom, eu tenho aqui, a doutora Denise deixou isso muito claro, um processo de financiamento da Seguridade Social que pode até ser superavitário. Mas qual é o critério que eu vou adotar, ou que eu deveria adotar? Essa discussão eu acho que ela teria que aflorar para efeitos de financiamento da Previdência Social efetivamente, dentro da perspectiva, inclusive, de formação ou não de reservas, de formação ou não de poupança. Então, são esses elementos que eu acho que devem, no meu modo de ver, serem agregados a qualquer discussão e de modo que a gente saia daqui, pelo menos, com a perspectiva de que a fixação de idade é fundamental com a questão de justiça social. Se não do ponto de vista econômico, mas pelo menos do ponto de vista de justiça social. Só foi um desabafo. Acho que a doutora Denise gostaria de complementar. Professor Zamit, eu vou andar de novo contra a área. Eu não acho que tem que ser estabelecido uma idade mínima agora. Em primeiro lugar, porque eu acho que não se faz reforma da Previdência num período de recessão. Eu acho criminoso fazer qualquer tipo de contenção de direitos no momento em que a taxa de desemprego atinge 2 dígitos, 11%. É um momento absolutamente inapropriado. O horizonte que as pessoas têm é de desemprego. E você retirar do cidadão a perspectiva que ele tem de se aposentar de uma forma forçosa, inclusive, porque ele não encontra posto de trabalho, é uma opção bastante saudável do ponto de vista social. Então, o indivíduo está ali com mais de 50 anos, 54, 55 anos, né? Já não tem mais a mesma força física, já não tem uma atualização tecnológica comparada ao empregado jovem. Ele já tem problemas crônicos de saúde, que as estatísticas do SUS mostram isso, eu não pude falar. Ele ter a opção de se aposentar, ele já é punido pelo fator previdenciário, ele já vai se aposentar com 44% a menos da sua renda. Eu acho que é uma opção socialmente saudável. Se você estabelece uma idade mínima, você está retirando essa oportunidade. Além disso, em economia, a gente tem uma observação, não sei se vocês, advogados, têm a mesma percepção, que é o seguinte: tem 2 tipos de aposentado precoce. Um é aquele que se aposenta porque ele é forçado a se aposentar. Ou ele se aposenta e ele está desempregado. Então, ele é forçado porque ninguém opta por ganhar menos. Se ele puder ganhar 40% a mais da renda, ele vai ficar no emprego. Ele só opta por perder renda com o fator previdenciário porque ele é forçado a isso. Normalmente forçado por essas condições que eu mencionei anteriormente. O outro grupo que se aposenta precocemente é o pessoal que se aposenta e volta para o mercado de trabalho, né? Que é o pessoal de alta renda, como você está dizendo. É um pessoal mais preparado, com mais estudo, etc., que se aposenta precocemente e volta porque ele volta para complementar a renda dele e ele vai complementar muito bem. Esse cara volta a contribuir para o INSS. E pelas nossas projeções, é justamente o contribuinte que mais o sistema gosta, porque ele vai contribuir com mais do que ele custa. Ele vai entrar com mais receita do que com custos. A gente tem uma projeção muito interessante sobre esses que se aposentam e voltam ao mercado de trabalho. Então, eu acho que nós temos uma situação privilegiada no Brasil que não é economicamente inviável, exatamente porque uma parcela dos que se aposentam precocemente voltam a contribuir, e os outros, que são forçados, que são constrangidos a uma aposentadoria precoce, não ficam desamparados. Entendeu? Eu queria saber o que você pensa desses estudos que mostram essas duas situações.
Eu vi isso muito na minha prática na junta de recursos, né? Assim, situação do indivíduo que tinha que se aposentar era recorrente, né? A gente vê aquela pessoa lá que pegava a regra transitória da emenda 20, né? Que perdia lá muito. A gente falava para ele: fulano, olha só, você até consegue esse benefício, não vale a pena você continuar trabalhando mais 1, 2 anos, você vai melhorar brutalmente a sua renda mensal. Aí ele falava: doutor, não vou conseguir emprego, então quero me abraçar ainda que eu tenho, e paciência, isso de fato é uma realidade. Assim como há também um indivíduo de conhecimento mais elevado, né, que acaba, de fato, mantendo a sua atividade, usa a previdência como se fosse quase que um complemento de renda. Né? E que, como eu disse, isso acaba gerando uma injustiça, já que o trabalhador mais humilde raramente consegue. O que eu acho é, com relação ao momento de crise, a gente até discutiu isso na UERJ, coincidência essa semana, né? Isso pode ser utilizado na hora de formatar, principalmente, regras de transição. Já que o momento hoje não é os mais venturosos do ponto de vista econômico, então a gente pode deslocar a fixação desse limite etário mais para frente, estabelecer regras transitórias mais benéficas na situação atual, sem prejudicar essa população hoje que está às portas da aposentadoria. Ou seja, uma reforma previdenciária hoje não implica de forma alguma prejuízo para essas pessoas que estão no mercado às portas da aposentadoria. Tudo isso vai depender de como o Congresso Nacional vai estabelecer a mudança do regime jurídico atual para o regime previdenciário futuro. A gente sabe que, do ponto de vista normativista, que é o seniano, se há uma mudança de regime jurídico e você não tem direito adquirido, você está no âmbito da chamada expectativa de direito, que seria um nada. O leigo até se assusta, né? Expectativa de direito é um nome tão bonito, né? Deve ser alguma coisa legal, mas a princípio seria nada. Só que a compreensão hoje contemporânea do direito, especialmente com o advento da Constituição de 88, que tem ali o princípio da confiança legítima, decorrente da segurança jurídica, na sua acepção subjetiva, demanda algum tipo de amparo às expectativas legítimas que são criadas pelo próprio Estado junto ao particular. Então, o indivíduo que está ali próximo de se aposentar, ele vai ter que ter isso preservado em alguma medida. Qual medida? Aí vai depender do parlamento, né? Eu acho que esse argumento da crise é muito importante nesse momento do debate político no Congresso, na hora de parametrizar as regras transitórias. O momento de crise, então, vamos estabelecer regras transitórias mais benéficas para essa população hoje aí que está acima de 50, que poderia se aposentar o quanto antes. Então, acho que a saída é um debate político. Queremos agradecer a todos pelas brilhantes contribuições nessa nossa manhã proveitosa. Agradecemos também ao Dr. Fábio Zambit e também ao Dr. Nívio Braga, também pelas suas contribuições. Agradecemos a presença de todos nesta manhã. Faremos um breve intervalo agora para o almoço, que será por adesão aqui no restaurante Chaminé em frente. E retornamos às 13h30 com os nossos trabalhos. Tenham todos um excelente almoço. Recebe aqui o seu certificado pela sua contribuição no nosso evento.